Então vamos citar, né, o texto base da nossa lição, que é Isaías 64:4. Então vamos citar todos juntos a uma só voz, Isaías 64, versículo número 4. Todos juntos com bastante vigor e disposição. Vamos lá? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Muito bem, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, nós vamos seguir no estudo da nossa lição, lembrando, conforme nós acabamos de revisar, que nós não chegamos a concluir o item 2, que trata de quê? Trata dos sentimentos que nós encontramos na pessoa de Deus. Deus, Ele é um ser, Deus, Ele é uma pessoa, e como tal, Ele manifesta, e observamos isso ao longo da revelação divina, alguns sentimentos. É claro que não são todos, nós estamos vendo apenas alguns, mas esses sentimentos que nos são revelados pela palavra de Deus em relação à sua pessoa já é suficiente, ou já são suficientes para quê? Para que a gente possa constatar que Deus, de fato, Ele é um ser pessoal. Então, o autor aqui coloca pelo menos 5 sentimentos que nós observamos, pelo menos 5 sentimentos que nós constatamos na pessoa de Deus. 5 não, 6. Primeiro deles, que Deus se alegra, e aí nós vimos na semana passada, até de forma bem detalhada, essa questão da alegria de Deus dentro de um contexto específico, em virtude da restauração do seu povo, em virtude da restauração que Deus faria com o seu povo. E aí nós vimos de maneira bem clara na história de Israel a previsão que isso ia acontecer, as profecias desse fato e a concretização dessa realidade. E aí, quando o povo foi restaurado à terra, lá pelos que voltaram para Jerusalém, a gente observa a alegria que Deus estava desfrutando em virtude daquela realidade e a exigência que Ele fez para que o povo se alegrasse nele, se alegrasse no Senhor. Então vimos isso na semana passada. Vimos também a questão da tristeza de Deus. E aí nós focamos o texto lá de Gênesis capítulo 6, em virtude desse sentimento que Deus, Ele sentiu quando viu a corrupção generalizada em toda a sua criação. Por isso que, naquele contexto, Ele deu cabo do mundo, fazendo vir justamente o dilúvio, para que assim, a partir disso, todas as coisas fossem refeitas, como nós vemos na história da redenção. Vimos também, e aí nós nos detivemos a isso, a partir do exemplo de Salomão, a indignação de Deus, a indignação do Senhor, o descontentamento que Deus teve com Salomão, haja vista o desvio que ele teve da sua conduta, abandonando o Senhor e se voltando para outros deuses. Então, eu acho que na semana passada, a gente só conseguiu destacar esses 3 sentimentos: alegria, tristeza e indignação. E aí nós vamos seguindo aqui na lista, considerando a ira, considerando o amor, considerando o ciúme e depois partindo para algumas ações de Deus que comprovam a sua vontade e assim um outro traço da sua personalidade. Então vamos trabalhar. Eu queria separar apenas esse de Números capítulo 11, versículo 1. Caso haja necessidade, os irmãos me mostrem aí esses outros textos, porque a gente trabalha. Mas para a gente poder focar em alguns, ganhando assim tempo, eu queria separar basicamente esse, de Números, capítulo 11, versículo 1, que trata um pouco dessa ira de Deus, no caso aqui em relação ao seu povo, em virtude de um comportamento específico que o povo adotou e que muitas vezes, guardado as devidas proporções, acaba sendo visto também nas nossas vidas. É por isso que, quando a gente olha a história do povo de Israel, Números 11, versículo 1, quando a gente olha a história do povo de Israel, a gente vê algumas semelhanças com a história da igreja, em relação a alguns comportamentos, em relação a algumas posturas. Então dá para entender determinadas coisas a partir dessa análise. Então vamos lá, Números capítulo 11, versículo 1. Números capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte a palavra do Senhor:
Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui nesse trecho da palavra? Em primeiro lugar, a gente observa o comportamento que o povo de Israel teve num dado momento da sua história. E conforme nós observamos aqui no início do versículo 1, esse comportamento ele é muito claro, esse comportamento ele é muito explícito. Qual foi a postura, qual foi o comportamento que o povo de Israel teve em relação ao Senhor nesse instante? A Bíblia diz: queixou-se o povo da sua sorte. Então, o povo ficou reclamando da sua realidade. Conforme nós vimos, eles estavam peregrinando, no deserto, e isso fez com que isso, de certa forma, acabou refletindo a punição do Senhor, porque pelo fato deles terem sido infiéis, deles terem sido descrentes quanto à promessa de Deus, Deus acabou punindo, fazendo com que eles passassem 40 anos peregrinando no deserto. Então, aqui o texto diz que nesse dado instante, o povo fez o quê? Reclamou da sua sorte, de tudo aquilo que estava acontecendo, de tudo aquilo que estava sucedendo ao povo. E olha que Deus estava sustentando, porque conforme a Bíblia diz, a roupa não envelheceu, as sandálias dos pés não se desgastaram, e todos os dias Deus ele manteve a sua provisão, dando alimento para que o povo pudesse assim se manter. Se não bastasse esse fato, a Bíblia diz que durante o dia uma coluna de nuvem direcionava o povo, protegendo-o assim do calor do sol. À noite, uma coluna de fogo também conduzia as pessoas, seja aquecendo, seja livrando dos animais e perigos que o deserto pudesse proporcionar. Mas mesmo diante dessa realidade, o que é que o povo faz? Se queixa. O que é que o povo faz? Reclama. Diante de todas essas ações providenciais, diante de todas as demonstrações bondosas que Deus faz em relação ao seu povo. E aí o texto diz que Deus ouviu essa queixa, Deus ouviu essa reclamação. O texto é claro, ouvindo o Senhor, e isso é interessante, porque muitas vezes, meus irmãos, nós agimos também da mesma forma. Muitas vezes nós murmuramos da nossa sorte, muitas vezes nós reclamamos, não obstante as muitas bênçãos que Deus ele derrama continuamente nas nossas vidas. E quando nós assim agimos, quando nós assim procedemos, essa nossa postura, ela não passa desapercebida aos olhos do Senhor. Ele sabe. Ela não passa desapercebida do conhecimento de Deus. Ele sabe. E aí o texto nos diz que, em virtude disso, acendeu-se-lhe a ira de Deus contra o seu povo. Deus ficou irado. Deus ficou enraivecido, e essa é a palavra certa, enraivecido, em relação ao seu povo. E ato contínuo fez o quê? Fez com que o fogo se manifestasse ali no arraial, pelo menos nas suas extremidades. É interessante que fogo na Bíblia, e algumas pessoas hoje dão um valor tão grande à questão de fogo, mas via de regra, quando você vê essa questão de fogo na Bíblia, sempre está refletindo o juízo, sempre está refletindo o castigo de Deus. Então muita gente pede fogo, é um problema, porque quando você vai ver isso na Bíblia, via de regra, o fogo sempre está associado a juízo, a punição, a castigo de Deus. Então, é toda essa sequência que nós observamos aqui. No primeiro momento, o povo se queixa da sua sorte, Deus ouve essa reclamação, essa murmuração do povo, Deus fica irado, ato contínuo, Deus ele exerce o seu juízo. E aí é o que nós vemos justamente isso, é o que nós vemos justamente aqui, essa comprovação da ira de Deus. É interessante, porque conforme nós falamos, meus irmãos, o povo aqui, ele estava sendo assistido por Deus, seja em virtude da coluna de nuvem, da coluna de fogo, do maná, das cordonizes, de tudo que Deus estava propiciando ao longo dessa peregrinação. E mesmo assim eles reclamaram, e mesmo assim eles murmuraram. E aí nós observamos que quando nós vemos a história anterior de Israel, principalmente quando eles estavam sendo escravos no Egito, a sua sorte era completamente diferente. Mas mesmo assim eles reclamaram, mesmo assim eles murmuraram e murmuraram ao Senhor. Olha só no versículo 4, a que nível chega essa reclamação?
A que nível chega essa reclamação? Olha só, versículo 4, de Números 11. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Agora, porém, versículo 6. Versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então o povo fica se lembrando daquilo que eles não tiveram no Egito. Isso aqui é tudo ilusão. Não havia essa fartura em relação a eles. Muito pelo contrário, eles eram escravos. Muito pelo contrário, eles estavam sofrendo. Muito pelo contrário, eles foram expoliados no Egito. E aí Deus, graciosamente, dando o maná continuamente a eles, qual é a postura que eles têm? Reclamam, murmuram. Isso acaba acendendo a ira de Deus contra eles. Então, isso de certa forma, meus irmãos, é um reflexo que muitas vezes acontece na nossa vida. Deus, Ele nos abençoa na sua providência. Deus, Ele nos abençoa dia após dia, seja nos dando vida, seja nos dando saúde, seja nos dando sustento, e muitas vezes nós ficamos insatisfeitos diante de todas essas bênçãos e passamos a murmurar, e quando assim nós agimos, nós estamos dando brecha para que Deus se ire conosco, e se assim nós prosseguirmos, de nós sermos corrigidos por Deus, assim como foi corrigida a nação de Israel. Por quê? Da mesma forma que Deus é um Deus de amor, da mesma forma que Deus é um Deus de graça, de misericórdia, Ele também é um Deus de juízo. Ele se ira, ele fica indignado com o pecado, seja ele qual for. Aqui no caso, o pecado da murmuração. Aqui no caso, o pecado da insatisfação. E isso não passa impune aos olhos do Senhor. Ele trata com o seu povo, ele corrige o seu povo, assim como corrigiu o povo de Israel. Então, atentemos para esse exemplo que nós encontramos aqui em Israel. Para quê? Para que evitemos murmuração, e essas murmurações não gerem a ira de Deus em relação a nós, e consequentemente o seu juízo, as suas punições, como aconteceu com Israel. Deus, ele é um ser pessoal, e como ser pessoal, ele também se ira. No caso específico, ele se ira quando nós murmuramos da boa sorte do Senhor em relação às nossas vidas. Se você voltar um pouquinho, só para a gente ter assim uma ligeira noção, lá em Êxodo capítulo 1, versículo 14, você vai ver qual era o quadro que vivia a nação de Israel. Como o povo estava sendo expoliado, como o povo estava sendo castigado, punido, tratado com violência em relação aos egípcios. E eles não tinham que reclamar daquela sorte. Deus estava mantendo as suas vidas, Deus estava sustentando, mandando maná, Deus estava conservando as suas roupas, Deus estava fazendo tudo aquilo que era necessário ao longo daquela peregrinação, mas mesmo assim, eles reclamaram, se queixaram da boa sorte do Senhor. Olha só o que diz aí, Êxodo capítulo 1, versículo número 14. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Diz o seguinte: e lhes fizeram, no caso os egípcios, amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então aqui era um retrato do sofrimento. Aqui era um retrato da vida dos israelitas quando eles estavam ali no cativeiro do Egito. Foi o que Deus fez, libertou daquele cativeiro. O que é que Deus estava fazendo? Conduzindo o povo ao longo da peregrinação do deserto. Como é que Deus estava agindo nesse processo? Dando tudo aquilo que era necessário para que o povo se mantivesse. E qual foi a postura do povo num dado momento? Queixou-se da sua sorte ao Senhor. Na verdade, queixou-se da sua sorte e Deus ouviu e aí puniu o seu povo. Então, meus irmãos, repito, devemos atentar para este aspecto. Deus, ele é um ser pessoal. A Bíblia diz que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. E quando nós murmuramos da nossa boa sorte,
possamos estar certos de uma coisa: isso de uma certa proporção vai gerar a ira e a indignação do Senhor, assim como aconteceu com Israel. Então, atentemos para que assim nós não hajamos na nossa vida. A gente sabe, em determinados momentos, nós somos provados, sobretudo quando a gente tem que se deparar com a escassez, sobretudo quando a gente tem que se deparar com as circunstâncias adversas. Mas o que é que nós devemos fazer? Estar sempre mirando os nossos olhos no Senhor, focando a nossa fé nele e evitando a queixa, evitando a reclamação, evitando a murmuração, porque isso acaba acendendo a ira de Deus contra nós. Então, atentemos para esse exemplo de Israel. Deus, ele também é o Deus que se ira, que fica enraivecido, né, em relação às nossas vidas e algumas das nossas posturas. Fica com raiva em relação a algumas das nossas posturas, em relação a alguns dos nossos comportamentos, assim como aconteceu com Israel. Ok? Então, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se indigna, Deus se ira. Eu vou adiantar aqui um dos pontos para chegar no próximo item. Deus, ele ama. E aqui eu queria me deter pelo menos a 2 desses versos. O primeiro deles, Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Esse texto, ele é um dos textos que eu acho fantásticos assim na palavra, porque ele expõe, de certa forma, o sentimento que Deus ele tinha em relação ao seu povo e o que o levou a sentir justamente o amor em relação a esse povo. Abram aí, Deuteronômio. Esse mesmo povo que lá em Números, conforme nós vimos, reclamou da sua sorte, e Deus agiu com punição, Deus irou-se, mas não só ira, entendeu? Deus aqui vai demonstrar o seu amor em relação a esse povo, e isso faz parte da dinâmica do relacionamento que nós temos entre nós e Deus. Muitas vezes nós falhamos, e Deus nos reprova por causa dessas falhas, mas nem por isso, Ele deixa de nos amar. Isso aqui é um fato que a gente não pode esquecer. Isso acontece muito, guardado as devidas proporções, no relacionamento que nós temos com os nossos filhos, né? Muitas vezes eles reclamam, muitas vezes eles nos frustram, mas o nosso sentimento em relação a eles nunca vai mudar. Então, numa proporção infinitamente maior, é o sentimento que Deus tem em relação a cada um de nós. Não somos perfeitos, muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós transgredimos, muitas vezes nós falhamos, mas nós devemos estar certos de uma coisa: Deus, ele não muda o seu sentimento em relação a nós. E ele vai mostrar isso em relação a Israel, por extensão, em relação à sua igreja nos nossos dias. Então, olha o que nós temos aqui, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 até o versículo número 8. Eu vou ler todo o contexto, certo? Diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor. Que povo? O povo de Israel, né? O mesmo povo que murmurava da sua sorte, se queixava de Deus. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Veja aqui, meus irmãos, que coisa interessante, né? Aqui a Bíblia diz que o povo de Israel era o povo santo, o povo separado para o Senhor, ou separado do Senhor, separado das demais nações para servir a Deus. E esse povo, conforme a descrição aqui do texto sagrado, ele foi escolhido por Deus. Houve a ação de Deus, houve o exercício da sua vontade, para quê? Para que o povo de Israel pudesse ser o povo exclusivo de Yahvé. Que grande privilégio, que grande bênção. Por extensão, nós nos inserimos também nessa realidade, nós nos inserimos também nessa condição. Nós somos hoje povo santo de Deus, somos povo separado, e Deus nos escolheu para que nós fôssemos justamente o seu povo aqui na terra em relação às demais pessoas. Então, o mesmo privilégio que a igreja desfruta, como Israel desfrutava no passado. E aí segue o texto, versículo 7. Aqui no versículo 7, a gente vai ver o que foi que moveu Deus a ter o povo de Israel como povo santo. O que foi que moveu Deus a escolher o povo de Israel para ser o seu povo peculiar. Será que foi alguma virtude de Israel? Será que foi alguma qualidade positiva de Israel? Será que tinha sido alguma coisa que Israel havia feito ou deixado de fazer? Não. Versículo 7 diz o seguinte: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor
de todos os povos. Então, Israel não tinha nenhuma qualidade. Se a gente for comparar aqui, conforme nós temos aqui no relato bíblico, a questão da quantidade, da numerosidade, Israel era um povo pequeno em relação às demais nações. Humanamente falando, o império que dominava na época era o Império Egípcio, né? E aí, na verdade, dominou durante muitos e muitos anos. Mas Deus não olhou para qualidades externas, Deus não olhou externamente, porque se esse fosse o critério de Deus, porque se essa fosse a razão de Deus, Israel não teria sido escolhido como seu povo peculiar. E a gente transfere isso para a nossa realidade. Quando nós vemos a nossa vida, sobretudo antes da nossa salvação, o que é que nós tínhamos para oferecer para Deus? Quais eram as nossas qualidades? Quais eram as nossas virtudes? Nenhuma. Porque conforme Paulo fala, lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, o que é que isso se chama? Isso se chama graça, isso se chama favor imerecido. E a gente já observa a manifestação dessa graça no trato que Deus dispensou em relação a Israel. Então, conforme nós temos aqui no versículo 7, não foi por nenhuma qualidade, não foi por nenhuma virtude, não foi por nenhuma característica positiva que Israel tivesse levado a Deus a escolhê-lo como povo santo, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Não, mas o que foi? Aí a gente chega agora no versículo 8, que é quando a gente considera a questão do amor de Deus. Olha só, meus irmãos, o que diz aqui o versículo 8. Olha só. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, o que foi que levou a Deus a escolher Israel? O seu amor. O que foi que levou a Deus a escolher Israel, libertá-lo do cativeiro do Egito? As promessas que Deus havia feito aos antigos, no caso específico a Abraão. E quando você considera o chamado que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, você também vai chegar à mesma conclusão. Abraão não tinha nenhuma virtude, Abraão não tinha nenhuma qualidade que movesse Deus a fazer aquele pacto com ele. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, por extensão, foi o que aconteceu com Israel, por extensão é o que acontece conosco. É o amor de Deus, meus irmãos, que explica a nossa escolha. Às vezes é difícil algumas pessoas entenderem o fato de Deus escolher alguns para a salvação, o fato de Deus chamar eficazmente alguns para a salvação. É o amor. E aí você pergunta, e o que leva Deus a amar? Isso é um mistério que é reservado exclusivamente a Deus. Agora, uma coisa eu sei, é esse amor, é esse sentimento que ele tem para comigo que me leva à escolha da salvação, que me leva à comunhão com Ele, enfim, a todas as bênçãos. Então, o que fica explícito aqui é o desejo que Deus tem de amar, seja uma nação, seja uma pessoa, e assim lhe propiciar a salvação. Então, aqui nós observamos a demonstração do amor de Deus em relação a cada um de nós. A gente não consegue explicar. É o que eu sempre gosto de dizer. Em relação a todas as bênçãos que Deus nos dispensou, o que é que a gente deve fazer? Tem como nós compensarmos? Não, em absoluto. O que é que a gente deve fazer? A gente deve retribuir com gratidão. Uma gratidão que não só se expressa através de palavras, mas uma gratidão que se expressa através de atitudes. E era isso também que Deus requeria à nação de Israel. Quando você avança aqui nesse texto, de Deuteronômio capítulo 7, e você chega no final aqui, versículo 11, você vai ver, versículo 9, 10 e 11, você vai ver justamente isso. Olha só, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Versículo 10. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Agora versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Compensar o amor de Deus em relação a nós, ninguém, absolutamente ninguém pode compensar. Mas o que é que a gente pode fazer? Demonstrar gratidão. E uma das formas de nós demonstrarmos gratidão
é andando segundo a palavra do Senhor. Percebe, meus irmãos, a diferença? Nós não somos salvos porque cumprimos o mandamento. Não. Nós não permanecemos salvos porque nós cumprimos os mandamentos do Senhor. Também não. Mas nós devemos cumprir os mandamentos do Senhor em resposta grata às muitas bênçãos que Deus nos derrama, sobretudo ao fato dele ter nos amado, ter nos escolhido e ter nos separado para si. É isso que deve motivar o nosso coração. É isso que deve estimular a nossa alma. Para quê? Para que nós sejamos fiéis. Para quê? Para que nós obedeçamos a Deus. Para quê? Para que nós guardemos os seus mandamentos. Existe isso na relação com Deus. Entendeu? O mesmo Deus que nos ama, o mesmo Deus que estabelece um pacto conosco, Ele quer que demonstremos gratidão. E essa demonstração, ela virá de forma prática, quando nós nos dispomos de maneira voluntária, de maneira amorosa, cumprirmos os mandamentos do Senhor, podermos cumprir a sua palavra. Então, era assim que acontecia na dinâmica com Israel, é assim que acontece também conosco hoje e irá sempre acontecer. Então, o que é que nós observamos aqui? O amor de Deus. Então, ele se ira com o seu povo, sim, quando o povo murmura, quando o povo reclama, quando o povo se queixa, mas também ele não nos deixa de amar, não por nós mesmos, mas por causa do propósito do seu coração, do propósito da sua vontade, de sempre dispensar amor em relação a cada um de nós. Ok? Vamos adiantar aqui um pouco, vamos para Romanos capítulo 5, já eu vou dar a oportunidade aqui para os irmãos poderem falar, certo? Vão guardando aí se tiver alguma observação, para a gente poder mencionar já as observações dos irmãos. Romanos 5:8. 5:8. O conhecimento acerca desse fato, ou seja, o conhecimento acerca do fato de Deus nos amar, é um importante remédio, meus irmãos, que a gente tem na nossa vida. Sobretudo naqueles dias maus, com os quais muitas vezes a gente se depara, entendeu? De desânimo, de tribulação, de abatimento. E às vezes a gente fica na dúvida em relação a esse sentimento de Deus. Então a gente tem que trazer sempre isso à nossa mente, nos lembrando dessas verdades. E aqui o apóstolo Paulo ele vai ser muito enfático nisso. Se lá em Deuteronômio capítulo 7, a gente vê que o que moveu Deus a escolher Israel e fazer Israel o seu povo particular, o seu povo próprio, foi o seu amor. Aqui o amor de Deus ele vai ser ainda mais aprofundado, mostrando o que foi que Deus fez para que ele pudesse comprovar esse amor a cada um de nós, que somos seu povo hoje, que fazemos parte da sua igreja. Olha só o que nós temos aí, Romanos capítulo 5, versículo 8. Olhem só o que nos diz: mas Deus comprova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o que é que nós temos aqui? A comprovação. Nós temos a comprovação, a prova que Deus nos ama. E qual é essa prova? Qual é essa comprovação? O fato de Cristo ter vindo aqui à terra, ter morrido por nós, não quando nós éramos bons, não, mas conforme o apóstolo Paulo diz aqui, quando nós éramos o quê? Pecadores. Então isso é que é amor, meus irmãos, porque você entregar alguém para ser sacrificado em lugar de pessoas justas, em pessoas boas, você não vê nada demais isso aí, apesar de ser um sacrifício, né? Mas de certa forma haverá essa compensação. Mas outra coisa completamente diferente é você fazer aquilo que Deus fez, de ter mandado o seu filho unigênito para morrer por nós, quando nós não tínhamos nenhuma virtude, muito pelo contrário, conforme nós temos aqui na palavra, quando nós éramos pecadores. Mas é assim, é justamente assim que Deus comprova que nos ama. Se ele já teve essa disposição de enviar o seu filho, se ele já teve essa vontade de fazer o seu filho se sacrificar por nós quando nós éramos pecadores, será que Deus não nos ama? Não, depois de uma dessa não tem mais como você ter dúvida, não tem mais como você titubear em relação a isso aí. É um fato. E a crucificação de Cristo, a sua morte, comprova verdadeiramente que Deus, ele nos ama. E esse é um fato que não vai ser jamais alterado. Ok, meus irmãos? Então, aqui o que é que nós temos? Nós temos o amor de Deus, um dos seus sentimentos em relação ao seu povo. Não só
por aquilo que move a Deus a nos escolher, mas na comprovação que Deus faz desse amor, em especial com o envio do seu Filho para morrer e morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Ok, meus irmãos? Então, nós temos aqui o amor. Seguindo aqui o texto, nós temos um outro sentimento de Deus. Quando eu terminar aqui esse item, eu vou abrir para os irmãos. Qual é o outro sentimento aqui que nós temos em Deus? Que Deus, ele é um Deus ciumento. Ele diz aqui, Deus se enciuma. E a gente até tinha falado na semana passada, né? Via de regra, a gente termina tendo uma compreensão equivocada do ciúme. Porque a gente tem que considerar dois aspectos dessa mesma palavra, desse mesmo sentimento, ciúme. Existe o aspecto negativo, que é aquela questão do sentimento doentio, que ele é egoísta, que ele tenta se apropriar de alguém ou de alguma coisa, entendeu? Não abrir mão. Então, esse é o ciúme no aspecto negativo. Mas também tem o ciúme no aspecto positivo, que é o ciúme que nos faz zelar, que é o ciúme que nos faz cuidar, que é o ciúme que nos faz tomar conta bem, seja de alguma coisa, seja de alguma pessoa. Tanto é que essa palavra zelo, né, que de onde vem a palavra ciúme, ela significa firmeza e propósito naquilo que é puro. Firmeza e propósito naquilo que é puro. Então é você querer conservar puro determinada coisa, conservar puro determinada pessoa. Então nós, por exemplo, que somos maridos, nós devemos ter esse aspecto no relacionamento com as nossas esposas, nós zelarmos por elas, termos ciúme delas, não no sentido de querer nos apropriar, não, mas de querer conservá-las, de querer guardá-las, resguardá-las, de querer fazer com que elas andem sempre no caminho da pureza. Isso deve acontecer também em relação aos nossos filhos, isso deve acontecer também em relação à igreja de Deus. Então, é o ciúme, não no sentido negativo, mas o ciúme no sentido positivo. Então, esse ciúme nós encontramos na pessoa de Deus, na sua relação conosco. Veja bem, Deus, ele não só nos ama, mas também ele zela, mas também ele cuida, ele tem o interesse de nos conservar puro, ou seja, ele é ciumento conosco, entendeu? Ele vai ser ciumento com ele mesmo e também conosco. Vamos lá, Êxodo capítulo 20. Aqui nós temos o segundo mandamento, né? E a razão do segundo mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo número 5. Êxodo 20, versículo 5. Vou pegar do versículo 4, para a gente ficar mais compreendido o contexto. O primeiro mandamento vem no versículo 3, né? Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Veja bem, a razão agora desse mandamento. A razão do mandamento de Deus proibir que nós façamos para nós qualquer imagem visível da sua divindade. Versículo 5, parte B. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas focando aqui na parte B do versículo 5, porque Deus nos proíbe que nós façamos qualquer representação visível da sua imagem. Por quê? Porque Ele é o Deus zeloso. Ele zela pelo seu nome, Ele zela pelo seu ser, Ele zela pela sua pessoa, Ele tem ciúme pelo seu próprio ser. Então, por isso Deus, Ele proíbe. Por isso Deus institui aqui esse segundo mandamento. E observemos bem, esse segundo mandamento, ele não se relaciona apenas ao fato de você criar para si imagem de escultura, como a gente observa sobretudo na religião cristã, mas você querer tornar Deus visível de qualquer forma. Às vezes a gente tem uma visão limitada em relação ao segundo mandamento, mas ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Qualquer tipo de figura que muitas vezes se faz, seja em relação a Jesus Cristo, seja em relação a Deus, é a transgressão do segundo mandamento. Deus não quer isso. Ele é um ser espiritual, ele não tem forma.
Ele é um ser espiritual, essencialmente falando. E a gente deve crer nessa sua espiritualidade e a gente deve se devotar a Ele dentro desses ditames e não querer fazer para nós mesmos alguma coisa que restrinja Deus a uma escultura, a um quadro ou a qualquer outra coisa. Por isso há essa proibição aqui. Deus, ele tem um zelo. Deus, ele tem ciúme pelo seu próprio nome. Então, isso é um sentimento que nós encontramos também na pessoa de Deus. Ele até aqui diz que ele é o Deus zeloso. Mais adiante, lá em Êxodo capítulo 34, versículo 14, esse é um dos nomes que Deus deve, esse é um dos nomes através dos quais Deus, ele quer ser reconhecido, que ele é o Deus zeloso. Êxodo 34, versículo 14. Êxodo 34, versículo 14. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor, só para reforçar aqui essa ideia desse zelo de Deus. Êxodo 34, versículo 14. Olha só, dentro desse mesmo contexto da proibição de se fazer ídolos, imagens de escultura, isso sempre foi uma coisa proibida por Deus a Israel, porque de certa forma, além de estar ligado diretamente à essência de Deus, era um costume dos povos pagãos com os quais ali Israel se relacionou. Então, até nisso eles teriam que fazer diferente. E por isso Deus era muito incisivo em proibir qualquer representação visível dele. Qualquer representação visível. Não. Nós devemos crer em Deus, devemos amar a Deus, nos sujeitar a Ele pelos olhos da fé, não vendo alguma coisa para que a gente possa crer, mas tendo uma visão muito mais ampla, independente de sair, de termos essa consciência de que Deus existe. Deus existe, certo? Porque, via de regra, a questão de imagens que tentam personificar Deus acaba restringindo, limitando Deus, e Ele é muito mais infinito. E qualquer produção humana que tente realmente produzir a sua imagem. Versículo 14, olha só. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. Está vendo aqui, meus irmãos? Deus proibindo a idolatria. A gente não pode adorar a outro Deus, seja ele quem for. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus zeloso. Ele tem ciúme de si, ele tem ciúme do relacionamento que nutre conosco, e ele não admite que dividamos esse relacionamento com quem quer que seja. Qualquer divindade, entendeu? Seja alguma divindade criada pela mente humana, seja alguma divindade que muitas vezes nós criamos na nossa vida aqui na terra, de fazer de emprego, de trabalho, de lazer o nosso Deus. Deus proíbe de maneira tácita todo e qualquer tipo de idolatria, porque Ele é o Deus zeloso, Ele zela por Ele zela pelo relacionamento que tem conosco, e nós também devemos zelar pelo relacionamento que nós devemos ter com o nosso Deus, não misturando com nada, com ninguém, não substituindo com nada, com ninguém, não equiparando com nada, nem com ninguém, porque às vezes, né, existe até voltando aí para Êxodo 20, às vezes a gente tem uma interpretação limitada do primeiro mandamento. O que é que diz o primeiro mandamento? A gente até viu agora, né? Não terás outros deuses diante de mim. O mandamento não é: não terás outros deuses acima de mim, mas diante de mim. Então, se nós igualarmos qualquer coisa a Deus, e já se constitui idolatria. Não é você colocar as outras coisas acima de Deus, não. Isso já é um pecado ainda bem maior. Mas qualquer coisa que você tenta equiparar com Deus, isso já se constitui em quê? Em idolatria. Deus, ele é exclusivo. E ele deve ser sempre prioritário na nossa vida. O resto vai ser o quê? Consequência. Por quê? Porque ele é o Deus zeloso. Ele zela por si, ele zela pelo relacionamento conosco, e como consequência, nós devemos zelar pelo nosso relacionamento com ele. Ok, meus irmãos? Então, essa é uma das facetas, essa é uma das verdades que nós também encontramos em relação a Deus. Certo, meus irmãos? Tem um outro texto aqui, né? Eu queria ler outros, mas não vai dar tempo. Mas foi até uma observação que presbítero João Soares nos fez, e que é válida. Eu não sei se a fiz dentro daquelas considerações que nós fizemos em Tiago, que a gente já passou esse trecho, mas abram aí, Tiago capítulo 4, versículo 5. Só recapitulando, aqui em Tiago 4, o que é que nós temos? A exortação que Tiago faz para que os seus ouvintes não andassem no mundanismo, né? Não abraçassem o mundo. Essa é a sua exortação aqui central. E ele vem discorrendo, e aí ele vai
fundamentar a sua exortação e vai fundamentar onde? No versículo 5. No versículo 5. E aqui é onde está o texto citado pelo autor da lição e a observação que eu queria fazer. Ok? Então vou ler aqui o texto. Diz o seguinte: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Então, quais são as duas interpretações básicas aqui desse texto? A primeira delas, com certeza seguida pelo autor, né? Que é por isso que ele coloca aqui essa referência para fundamentar o ciúme de Deus. Muito embora aqui a gente encontre o ciúme do Espírito de Deus. Então, a primeira interpretação é essa, que esse Espírito aqui, de fato, é o Espírito Santo. E aí, em virtude de nós vivermos no mundanismo, nós estamos assim maculando a nossa relação com Deus, e o Espírito Santo sente ciúme de nós, por nós estarmos assim abraçando o mundo e dividindo o nosso relacionamento com Deus. É uma das interpretações desse texto aqui. A outra, não é você considerar o Espírito aqui, não o Espírito Santo, mas aqui o Espírito humano, entendeu? Ou seja, a soberba que existe no espírito humano, existe essa empáfia, esse orgulho, e há essa condenação que Tiago faz justamente por causa disso. Se essa for a interpretação, então não tem nada a ver com a citação do autor da lição em relação a esse versículo. E por que há essa dificuldade, meus irmãos? Talvez a gente não saiba. Quando a gente lê aqui a palavra de Deus, quando você vê a palavra Deus, quando você vê a palavra Jesus Cristo, quando você vê a palavra o Espírito Santo, geralmente a primeira letra vai vir sempre com a primeira letra maiúscula, né? Tanto é que aqui é o Espírito com E maiúsculo. Mas no original, né, nos escritos que nós temos do Novo Testamento, não existia, pelo menos existia, né? Mas quando a Bíblia foi feita, os autores bíblicos, eles não usavam letras maiúsculas. É aquilo que a gente chama de escrita cursiva. Então, é o contexto que diz quando o Espírito é o Espírito de Deus ou o Espírito humano. É o contexto que fala em relação a Deus, o nosso Pai. Então, existe essa dificuldade, porque no original, diferentemente do que acontece com as nossas traduções, não existe as letras maiúsculas colocadas à frente dos nomes próprios. Então, é o tradutor que faz, de certa forma, a interpretação, que é o que acontece aqui. O E aqui está com letra maiúscula. Então, supõe que é o Espírito Santo. Pode ser, mas também pode não ser, porque o próprio contexto ele é muito travado para você ter uma interpretação mais correta. Então eu vou deixar aqui esse texto em suspenso e não vou usar como fundamento para esse ponto. Que ponto? Que Deus ele tem ciúme de nós. Justamente por causa disso. Existe essa discussão na interpretação, não há como você chegar a uma conclusão final e aí fica em suspenso. Então, na dúvida, a gente faz a observação e não coloca como comprovação. Ok, meus irmãos? Então aqui você pode até botar nessa referência Tiago 4,5 uma interrogação. Pode ser que se refira a Deus, né, o Espírito Santo que tem ciúme de nós, ou pode se referir ao espírito humano, né, que anseia, né, pelo mundanismo, que ele tem esse orgulho, essa empáfia, e se for, aí realmente não cabe essa referência. Então, é só essa observação que é necessária, porque nós utilizamos revistas, mas não significa dizer que a revista é inspirada, ela é passiva de crítica, e a gente tem que criticar naquilo que a gente observa que há margem para criticá-la. Criticar no bom sentido, né? Não no sentido de colocar defeito, mas apenas de fazer as ressalvas que são importantes. Ok, meus irmãos? Deu para entender tudo isso? Ou ficou muita informação? Oi? Beleza. Todo mundo conseguiu entender esse detalhe? É por isso que é difícil, meus irmãos. Às vezes a gente tem a nossa Bíblia aqui toda traduzidazinha, com os pontos, tudo bem direitinho, a gente não sabe o trabalho que dá para chegar nesse ponto, entendeu? Porque você encontra um texto todo misturado, sem capítulo, sem versículo, você tem que fazer toda a separação, as análises necessárias, porque às vezes um detalhe da palavra muda completamente todo o sentido. Eu me lembro agora de uma história de Lutero, né? Quando ele estava, entre aspas, sequestrado, houve um período que ele foi sequestrado para não ser morto pela igreja romana, foi um sequestro de Araque, né? Foi um monarca, um rei que simulou esse sequestro para que ele não pudesse ser morto pela igreja romana. E aí ele ficou recluso numa determinada torre lá, num castelo da Alemanha. E aquele tempo foi um tempo importante, porque foi ali que ele começou a tradução da Bíblia para o alemão, sobretudo o Antigo Testamento. E aí ele dizia o seguinte, Senhor, Senhor, como é difícil fazer os teus profetas falarem alemão.
porque a língua hebraica por si só já é difícil. E aí você traduzir a língua hebraica para o alemão é mais complexo ainda, entendeu? Quem já viu um alemão falar sabe que é complicado. E ele dizia isso: Senhor, Senhor, como é difícil fazer os teus profetas falarem alemão. Então, fazer essa transposição do original para a língua alemã realmente é uma dificuldade, e ele sofreu isso. Então é por isso que é um trabalho que às vezes a gente nem valoriza tanto, né? Gente que se dedica a vida toda somente em tradução, não faz nada na vida a não ser isso. Se bem que isso é muita coisa, né? Então, é um trabalho de uma vida toda só para traduzir as escrituras, para a gente ter as escrituras do jeito que a gente tem, no português, toda organizadazinha, mas tem gente que dedica uma vida para fazer isso, meus irmãos. Mas mesmo assim, existem algumas observações que carecem ser feitas, mesmo com todo esse esforço, mesmo com todo esse trabalho. Ok? Pois bem, então nós vimos, né, hoje pela manhã até agora, o sentimento da ira de Deus, o sentimento do amor de Deus e o sentimento do ciúme de Deus em relação a Ele, em relação a cada um de nós, ou seja, seu povo. Ok, meus irmãos? Então, para eu fechar, vai ser um minuto para eu fechar. O que foi que a gente viu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentimentos. Sentimentos, vamos assim dizer, do ponto de vista positivo, né? Alegria, amor, zelo. Negativos, não que seja pecaminoso, porque a gente está tratando de Deus. Tristeza, indignação e ira. Qual fica a aplicação para nós? Da gente, através das nossas vidas, estimular o que de Deus? Sua alegria, seu amor e o seu zelo. A gente tem esse compromisso. E evitar que ao longo da nossa vida cristã, a gente venha estimular o quê? A tristeza, a indignação e a ira de Deus contra nós. É aqui, meus irmãos, o caminho que a gente tem que seguir. Como é que a gente está vivendo a nossa vida? A gente está dando motivo para Deus se alegrar de nós? Né? A gente está agindo de maneira que confirme o amor que Deus tem por nós? A gente está agindo com zelo no nosso relacionamento com Deus? Se sim, prossigamos. Né? E o que é que a gente deve evitar? Que Deus se entristeça de nós. O que é que a gente deve evitar? Que Deus se ire de nós, em alguns momentos, por causa da nossa murmuração. O que é que a gente deve evitar? Que Deus tenha indignação, ou seja, tenha descontentamento conosco, como teve com Salomão. Porque Deus, meus irmãos, é um ser pessoal. E nós estamos nos relacionando com Ele. E dentro desse relacionamento, ou a gente pode produzir coisas positivas no nosso relacionamento com Deus, ou a gente pode produzir coisas negativas. Quem vai determinar isso? Somos nós, na medida em que nós usamos a nossa vida, para quê? Para a glória de Deus. Então, vivamos para alegrar a Deus com a vida de santidade. Aprofundamos cada vez mais o nosso amor com Ele, assim como Ele nos amou, nos dando seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E mais, que possamos zelar pelo nome de Deus, zelar pelo nosso relacionamento com Ele, fazendo disto a coisa mais importante da nossa vida, para que assim nós vivamos e vivamos para a glória do seu nome. Ok, meus irmãos? Então que Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração. E eu pensava que ia acabar hoje a lição, mas semana que vem, se Deus quiser, a gente termina com Deus que age. Age na criação, age na redenção e age na consumação. Como é que Deus age? Nesses 3 aspectos, comprovando assim a sua vontade. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai trabalhar isso aí. Ok, meus irmãos? Então, repetindo, Isaías 64:4. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz. Isaías 64:4. Vamos lá, todos juntos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus hará de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deuteronômio ou Isaías 64:4. Então que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra no nosso coração e hajamos com Deus de maneira que venha estimular cada vez mais os seus sentimentos no sentido positivo para as nossas vidas. Amém.